Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vamos entender um pouquinho sobre as doenças no nosso corpo? Você sabe para que o seu corpo adoece? Sempre que temos um impacto emocional, o nosso cérebro codifica essa emoção e joga para o corpo no tecido específico que fala com essa emoção. Quando você recebe algo impactante e isso é inesperado e você vive isso de forma isolada, existe uma codificação no seu cérebro e isso é instantâneo. O seu psique, o seu cérebro e o seu órgão são afetados por essa emoção. O nosso cérebro ele é formado a partir de 3 tecidos: endoderma, mesoderma e ectoderma. O endoderma faz toda a nossa formação de tecidos internos. O mesoderma faz toda a nossa formação de tecidos de preenchimento. Todos os nossos músculos, todos os nossos ligamentos, articulações são regidos por esse tecido. E o ectoderma é o nosso tecido de proteção externa. Cada tecido desse conta uma historinha. E nós vamos entender isso no decorrer dos vídeos que eu estou formando. Esse, a gente vai falar só dessa primeira lei. E lei rege a vida, né? Nós temos leis de trânsito, nós temos leis para tudo na nossa vida. E nós temos as leis biológicas também. Então, sempre que esse impacto for muito grande e o seu corpo não conseguiu lidar com aquilo, você não conseguiu resolver aquilo, aquilo ficou impactado no seu corpo. Pode ser que num primeiro momento isso não venha diretamente para um sintoma. Ele vai ficar registrado no seu corpo, mas ele não vai ter nenhuma consequência mais grave. Só que no decorrer da sua vida, quando você vai sofrendo impactos emocionais dentro daquela mesma história, o que eu quero dizer mesma história? Mesma emoção correspondente àquele tecido. Vocês vão entender nos próximos vídeos, ok? Então esse vídeo eu quis falar da primeira lei biológica. Nós falaremos das 5, ok? Então a doença não é para te apavorar, não é para te limitar, não é para destruir a sua vida. A doença é para te mostrar o caminho da libertação. Quando vem para o corpo, é para cura. Até o próximo vídeo. Olá, pessoal! Tudo jóia com vocês? A segunda lei biológica é o momento em que o nosso corpo reage a esse impacto. Nós temos o sistema simpático e parasimpático. Então, nós temos o momento em que o corpo está em ação, ele está ativado por conta desse impacto emocional que ele sofreu. E existe ali um tempo que ele vai ficar ativado. Pode ser breve, pode ser segundos, pode ser horas, pode ser dias, enfim, depende do nível do impacto emocional e como você lidou com esse impacto. No momento em que o seu corpo resolve isso, você tem habilidades, você tem recursos, o seu corpo mesmo consegue estar movimentando a favor de uma resolução nesse sentido, você já entra numa fase de normotonia, né, de relaxamento desse impacto emocional. E suponhamos que um dia seguinte você passa novamente por um trilho de conflito dentro desse mesmo contexto de história que foi o primeiro impacto. Aí o seu corpo novamente entra para essa crise, ele ativa de novo esse impacto. Então aí existe uma melhora, uma piora, né? E quando você percebe que o seu corpo está nesse momento de sobe e desce, melhora, piora, é o momento de você entender para que o meu corpo está precisando entrar novamente em ativação dessa patologia, né? E existe também um momento em que ela relaxa e passa anos, às vezes, sem ativar. E aí você sofre um outro impacto emocional dentro da mesma linha da história desse impacto. E seu corpo de novo sofre, né, essa ativação. E aí você já tem uma carga sobre esse assunto. Você tem uma carga no seu corpo. Você já está inscrito no seu corpo fragilidades
por conta desse mesmo impacto, sempre as mesmas histórias, sempre, e você não muda a sua percepção de vida, você continua na mesma percepção de vida. Então aquilo tem a mesma intensidade de ação sobre você. E aí, como que o seu corpo começa a se adaptar? De forma crônica dentro daquela patologia. Aí ele não consegue mais entrar em relaxamento, ele não consegue mais sair dessa crise, dessa epicrise. E aí é onde você entra para o chamada patologia, doença crônica, né? Mas uma doença, ela só é crônica quando você para de olhar para você, quando você para de olhar para suas percepções, quando você não muda a sua forma de ver a vida, as situações, as pessoas, o mundo. A partir do momento que você toma essa consciência e você muda essa percepção, você consegue mudar também a biologia do seu corpo, porque o seu corpo está pronto para se curar. Ele foi feito para autocura. Ele só precisa de uma percepção sua, de uma ativação sua, de um comando cerebral seu. Ok? Então hoje nós falamos sobre a segunda lei biológica. Olá! Falar sobre as 5 leis biológicas para que o seu corpo adoece. Sou Ana Cláudia Lodo, fisioterapeuta, e desde 2017 estou neste caminho da terapia, trilhando o autoconhecimento e trazendo a vocês um conhecimento que é libertador. Falaremos sobre a terceira lei biológica. O nosso corpo ele é formado por 3 folhetos embrionários. E Dr. Hammer, dentro desse estudo das 5 leis biológicas, onde ele entendeu como é que o corpo funciona diante dos estresses, dos impactos emocionais, ele classificou como 4 folhetos embrionários. Então, nós temos endoderma, mesoderma e ectoderma. E o Dr. Hammer, ele dividiu o mesoderma em mesoderma novo e mesoderma antigo. Vamos entender isso. O endoderma são os nossos órgãos de sentidos, de vitalidade e nossa parte de formação primária, nosso tubo, né? Desde respiração e alimentação, né? Deglutição, até excreção. Então, isso tudo é o endoderma. Quando nós recebemos o impacto emocional, esses tecidos que fazem esses revestimentos internos, esses órgãos vitais internos, no primeiro momento, eles vão ativar as células. Então, eles precisam aumentar a função, porque você está num processo emocional onde aquele órgão precisa ser mais efetivo para que você consiga passar por essa situação impactante. Quando você relaxa deste processo, ou você toma uma medicação, às vezes não é uma percepção real, às vezes é só uma medicação que está acontecendo ali, e às vezes acontece as duas coisas, você tem a consciência, mas precisa da medicação porque o órgão está numa ativação muito alta e aquilo te traz um mal-estar muito grande. Aí, claro, tem que haver a intervenção medicamentosa. Então aí o seu órgão relaxa, o tecido relaxa, né? Ele sai daquele processo de ativação e aí entra por um processo de corrosão, né? Daquele tecido ser eliminado do corpo. Eu não preciso mais daquele órgão ativado, eu vou trazer uma eliminação daquele tecido que foi produzido naquele momento, certo? Depois nós vamos falar das complicações disso em vídeos separados, ok? Como que se comporta o mesoderma? Mesoderma são nossos tecidos de preenchimento, então nós temos os músculos, os ossos, temos ligamentos, tendões, a cartilagem, discos, certo? Então, dentro de um processo do mesoderma novo, que são essas estruturas que eu falei aqui agora, nós temos o momento do impacto, o momento da crise, da ativação, nós temos uma corrosão daquela estrutura. Então existe uma fragilidade naquela estrutura, o músculo fica frágil, o tendão fica frágil, o ligamento fica frágil, a cartilagem perde o líquido,
né? Existe então uma diminuição da função. Por quê? Porque eu fui incapaz de fazer aquilo, eu não tive como, eu me senti impotente, então eu tiro a função, porque se eu não tenho função, se eu não consigo ir, se eu não consigo realizar, se eu não consigo fazer, justifica eu não ter sido bem sucedido naquele momento. Então existe essa corrosão, essa perda de função do tecido, da estrutura. E quando eu resolvo essa situação, essa impotência, essa desvalorização de mim mesma, de repente, né, eu comigo mesmo, o meu corpo vai ter que produzir o tecido que morreu, o tecido que foi degenerado, o tecido que foi corrosivo ali, né? E aí ele faz o quê? Ele coloca um processo inflamatório. Porque dentro de um processo inflamatório, você tem sangue e tem colágeno. É onde vai acontecer as reparações teciduais de músculo, tendão, ligamento, ossos, né? E aí este tecido volta à sua função, só que dentro de um processo inflamatório. Entende que quando você toma um anti-inflamatório para dores de articulações, você está mudando a forma do seu corpo de regenerar aquele tecido que foi, de um primeiro momento, corroído, né? Ele foi comido, eliminado. Então aí você corta esse processo do seu corpo, estar colocando novamente o colágeno ali. Então, pessoas que usam muito anti-inflamatório, ela acaba tirando a possibilidade do corpo de regeneração daquela estrutura que foi degenerada. Então, acaba acontecendo sempre entorses, sempre fraturas, sempre rompimento de ligamento, porque ele não teve potência e força para se regenerar dentro de um momento de estresse. Entende? E dentro desse mesoderma, o mesoderma antigo, ele é um tecido de proteção. É como se o corpo entendesse que ele precisa aumentar a proteção daquele lugar para poder... Precisa se proteger de um ataque, algo contra o meu corpo. E aí ele faz o quê? Um tecido de reparação, um tecido de cicatrização, um tecido de proteção, como se fosse um escudo, um reforço, certo? Como se fosse um queloide, vamos pensar assim, que eu precisei estar ali colocando mais proteção naquele lugar, né, naquela estrutura. Então aí é onde forma esses tecidos de reparação muito desordenados e muito resistentes. Né? Então, de repente, eu retiro uma mama, meu corpo entendeu que aquilo foi uma amputação, foi um ataque contra o corpo. E aí ele forma aquele tecido cicatricial de proteção. Uma cirurgia onde eu me senti atacado, eu fiz a cirurgia, mas não foi porque eu quis fazer. Uma cirurgia estética, por exemplo. Não é porque eu queria, é porque meu marido exigiu, ou porque minha amiga fez, ficou bonita e eu fiquei com medo do meu marido olhar para ela. Ou meu marido olha para as mulheres e eu preciso estar... a altura dessas mulheres, então eu vou fazer essa cirurgia. Só que eu me sinto atacada, agredida. O pós-operatório é doído para mim, porque não era isso que eu queria, na verdade. Então o meu corpo, ele faz uma proteção, ele faz um tecido de cicatrização, ok? E o nosso último tecido é o ectoderma. O ectoderma, ele vai trabalhar no momento do ataque, no momento de eu sentir aquele contato, que é um tecido de relação, é um tecido de contato, ou a separação de algo, de alguém que eu queria, mas eu não conseguia me separar, ou alguém que eu não queria me separar e se separou de mim, saiu de mim. Então eu sinto aquela agressão, né, no meu contato. Então vai ser a parte da epiderme que eu vou ter aquela agressão. Olá! Vocês acham que os vírus e as bactérias, os fungos, os micróbios, eles vêm para nos destruir ou para nos ajudar? Falaremos da quarta lei biológica. Na quarta lei biológica, a gente vai falar sobre a ontogênese, sobre a relação do nosso corpo com os micro-organismos. Nós somos mais bactérias do que células. Então, assim, primariamente as bactérias estão aqui, né? Os fungos estão aqui.
depois que nós começamos a interagir com eles e o nosso corpo foi estando, agregando e fazendo relação com esses micro-organismos. E as bactérias, os vírus, eles são interessantes e necessários para corroer um tumor, como para reparar um tecido. Se você forma um tumor porque você precisou que aquele órgão estivesse numa função mais elevada num determinado momento estressante da sua vida, você resolveu aquela questão emocional, você precisa eliminar aquele tumor. E se você não tem a bactéria para estar ali comendo aquele tecido extra que foi importante e necessário para o momento ali, você vai encapsular aquele tumor não vai sair do seu corpo. E pode ser o momento em que fique algo maligno. Então, por isso, nós temos que manter o nosso corpo com as bactérias, nós temos que manter o nosso corpo com os vírus. Os vírus têm DNA e RNA, então os vírus conseguem se adaptar dentro de uma patologia específica. Por isso a vacinação, porque você coloca aquele vírus ali e ele vai ter uma adaptação naquele tecido para aquela função. A questão é que você tem um corpo saudável e aí você põe um vírus dentro dele. Se você tiver um território, se você tiver uma porta aberta dentro de uma situação conflitante e você está naquela fragilidade, você pode desenvolver a patologia por conta desse vírus. Então vai inflamar um tecido bom, por exemplo. Entende? Mas eles são importantes também para que no momento daquele impacto, como a gente já falou do mesoderma, por exemplo, onde existe uma corrosão dos músculos, ligamentos, cartilagem, né? Existe uma diminuição da função. O que esses vírus, o que as bactérias vão fazer? Elas vão inflamar o tecido. Então vai acontecer um aumento, uma irrigação sanguínea, aumento de colágeno, né? Aumento de células de defesa. Então existe ali toda uma reparação tecidual. Então, nós temos uma aliança com as bactérias, os vírus, os fungos, os micro-organismos em geral, e nós precisamos manter, nossa flora intestinal precisa ser mantida para que o nosso corpo tenha um bom funcionamento, né? Então, não vamos ficar tomando medicação onde acaba com todas as nossas bactérias, as nossas células de defesa, né? Vamos cultivá-las porque elas são importantes na resolução de conflitos do nosso corpo. Tá joia? E vamos seguindo aqui no nosso estudo das 5 leis biológicas, onde entraremos agora na última lei, a 5ª lei biológica. Falaremos da quintessência, o momento onde o nosso corpo está num sistema biológico de sobrevivência. Então, quando a gente está no impacto emocional, a gente correlaciona esse impacto à nossa emoção. E aí a nossa emoção, ela está interligada ao tecido embrionário. Então, no momento do nosso biochoque, que a gente fala do impacto, o corpo já relaciona tudo isso numa tríade: psique, órgão e cérebro. Então, quando isso já se movimenta, o nosso corpo entra em luta, fuga ou paralisia. E isso é o sistema biológico de sobrevivência. Como o nosso corpo se adapta aos conflitos, esperando que o nosso cérebro se resolva para que o nosso corpo se normaliza. Então, quanto mais rápido você entrar numa percepção diferente dentro de um contexto emocional, impactante, inesperado e dramático, rapidamente o seu corpo tem a possibilidade de entrar em resolução. E aí vai acionar as outras leis, né, onde vai entrar na fase ativa e vai ativar ali vírus, bactérias e tal, e micróbios. Depois vai entrar na fase passiva, onde está ali na resolução, que existe ali processos inflamatórios, porque resolução tem que haver processos inflamatórios de tecido, às vezes tem corrosão de tecido, né, como a gente já falou anteriormente. Então, essa quintessência é o nosso corpo adaptando ao nosso sentir,
pensar e agir. E isso foi o estudo das 5 leis biológicas.